Oi, pessoal do terceiro ano. Então, gente, eu vim aqui para comentar para vocês algumas questões do Enem que eu já coloquei lá no Google Formulário. E a questão da participação de vocês é muito importante, certo? Não se esquecendo que nós devemos ser mais resilientes ao que nós estamos passando. Então, diante de tudo que nós estamos passando, devemos acreditar que com fé e com força tudo vai passar. Porém, precisamos também vencer nossas questões pessoais que estavam em jogo, né? A questão do conhecimento, a questão de querer mesmo, e nós estamos passando por um momento atípico, porém devemos ter fé, força, coragem e nós seremos vencedores disso, certo? Então, gente, como o mundo não parou, devemos falar em Enem, né? Essa prova tão importante na vida de vocês. Então, um dos questionamentos que eu fiz do foco do Enem 4, que foi desse questionário, foi entender um pouquinho das influências dos povos pré-colombianos, que foi antes da vinda de Colombo para a América, e que existiram vários descobridores, vários conquistadores, não descobridores, vários conquistadores, em que os povos incas, maias e astecas viveram, né, na América do Sul, e foram 3 civilizações muito importantes e hoje também tem grande influência na questão cultural, social, linguística dos povos latino-americanos, certo? Então, gente, vamos aqui, ó, nossas questões. Então, vamos lá. Né, vocês deveriam completar com o nome do aluno, turma, certo? Então, as habilidades que eu vou abordar nessas questões é as habilidades 8 e não tinha como deixar de passar a habilidade 6, que são essas aqui. A habilidade 6, utilizar os conhecimentos em língua estrangeira moderna e seus mecanismos com meio de ampliar as possibilidades de acesso a informações, tecnologias e culturas. E a habilidade 8, reconhecer a importância de produção cultural em língua estrangeira moderna como representação da diversidade cultural e linguística. E isso faz parte da nossa América Latina. No primeiro texto, El Tango, ele é originário na Argentina, né? Então, o texto fala de ser como dança, música, poesia o cabal, expresión de una filosofía de vida. El tango posee una larga y valiosa trayectoria. Jalonada de encuentros y desencuentros, amores y odios, nacida desde lo más hondo de la historia argentina. Então, do mais fundo da história argentina, o tango, ele é música, poesia. El nuevo ambiente del cabaret, su nuevo cultor de la classe media porteña. Então, essa questão porteña se refere à Argentina, que ameniza sus momentos de diversión con nuevas composiciones, sustituyen el carácter malevo del tango primitivo por una nueva poesía más acorde con las concepciones estéticas provenientes de Londres e Paris. Então, antes o tango era do cabaré, mas ele se tornou mais fino, com estéticas e concepções vindas de Londres e Paris. Ya en la década de 20, el tango se anima incluso a traspasar las fronteras del país, recalando en lujosos salones parisinos donde es aclamado por públicos selectos de adhieren entusiastas a la sensualidad del nuevo baile. Ya no es privativo de los bajos fondos porteños. Ahora se escucha y se baila en salones elegantes, clubes e casas particulares. Foi o que eu disse a vocês, não é mais de botequim, como diz assim, de cabaré. Ele se torna mais clássico. El tango revive con
juveniles fuerzas en agironadas versiones de grupos rockeros, presentaciones elegantes, reductos de San Telmo, Barracas y Las Bocas, e películas foráneas que lo divulgou para o mundo inteiro. Então, gente, esses são alguns bairros da Argentina, San Telmo, Barracas e La Boca, principalmente em La Boca. Sabendo que a produção cultural de um país pode influenciar, retratar ou inclusive ser reflexo. Então, ser reflexo de acontecimentos da sua história. O tango, dentro do contexto histórico argentino, é reconhecido por... Então, gente, aqui a resposta seria manter inalterado ao longo de sua história. Não, ele evoluiu. Influenciar o subúrbio, se chegar a outras regiões. Ele saiu do subúrbio e influenciou outras regiões. Sobrevive-se e se difunde, ultrapassando as fronteiras do país, é o que diz o texto, né? Então, manifestar seu valor primitivo nas diferentes camadas sociais, ou ignorar a influência do país europeu, né? Ele não ignora, certo? Ele sofre influências de Londres e Paris, quando ele diz aqui. Ele manifesta seu valor primitivo nas diferentes camadas sociais. Ele evolui, ele não permanece primitivo. Então, a chave de resposta aqui dessa questão, letra C, certo? Vamos lá para o próximo. Aqui esse aí fala um pouquinho da habilidade 8, esse daí vai falar um pouquinho da habilidade 6. Pero um dia le foi apresentado a Cortés um tributo bem distinto, um obsequio de 20 esclavas. Llegó hasta al campamento espanhol e entre elas Cortés escogió a una. Descrita por el cronista de la expedición, Bernal Díaz del Castillo, como uma mulher de buena apariencia y entremetida y desenvuelta. El nombre indica que la mujer era Malinche, indicativo de que había conocido bajos signos y contienda y desventura. Sus padres la vendieron como esclava. Los españoles la llamaron Doña Marina, pero su pueblo la llamó de Malinche, la mujer del conquistador, la traidora de los indios. Pero con cualquier de estos nombres la mujer conoció un extraordinario destino. Se convirtió en una milingua, pues Cortés la hizo su intérprete y amante, la lengua que habría de guiarle a lo largo y alto del imperio azteca, demostrando que algo estaba podrido en el reino de Moctezuma, que en efecto existía gran descontento y que el imperio tenía pies de barro. Então, gente, esse é um trecho do texto El Espejo Enterrado, de Carlos Fuentes, em que ele conta como a cidade do México, que hoje é o México, que é a antiga cidade Tenochtitlan, foi conquistada pelos espanhóis, e esse conquistador chamado Hernández Cortés, certo? A Malinche foi chamada pelo seu povo azteca de Malinche, que significa traidora, né? Mas seu nome mesmo era Malinche. Porém, ela é uma figura muito importante para essa conquista, Malinche. Se você quiser procurar na internet sobre a história de Malinche e sua influência que teve na conquista dos conquistadores espanhóis, hoje é conhecido atual México, certo? Ela teve uma grande influência em relação a isso. Então, Malinche ou Malinche foi uma figura-chave na história da conquista espanhola na América. A intérprete do conquistador, possibilitando reconhecer as fragilidades do império. Essa é um pouco mais coerente quando diz que o império tinha pés de barro, então podia desmoronar a qualquer momento. Escrava dos espanhóis, colocando a serviço do objetivo da coroa. Não só foi isso, ela teve um papel muito importante. Amante do conquistador, dando origem à miscigenação
étnica. O texto não fala disso. Voz do seu povo? Não, ela não foi voz do seu povo. Maldição dos Aztecas infundida à corrupção do governo de Montezuma. Pode ter sido a maldição, mas foi uma figura-chave na conquista dos espanhóis, foi que ela foi intérprete do conquistador, possibilitando-lhe conhecer as fragilidades do Império Montezuma, até chegar em Tenochtitlan, certo? Então, aqui nessa questão, a chave de resposta dessa questão foi letra A, certo? Letra A é a resposta aí. Seguindo, nessa terceira questãozinha. Então, nessa terceira questãozinha, nuestra comarca del mundo, que hoy llamamos América Latina, perfeccionó sus funciones. Este ya no es el reino de las maravillas donde la realidad derrotada, la fábula y la imaginación era humillada por los trofeos de la conquista, los yacimientos de oro y las montañas de plata. Pero la región sigue trabajando de sirvienta. Es América Latina, la região de las venas abertas, como se fosse das veias abertas. Então veja que esse é um texto de Eduardo Galeano, Las Veias Abertas da América Latina, que vocês viram em algum foco aí à frente, que eu apresentei o autor e essa obra. Então, seguindo aqui, desde o descobrimento hasta nuestros dias, todo se ha transmutado, que se transformado, sempre em capital europeu. Então, tudo tem se transformado em capital europeu, ou mais tarde norte-americano, E como tal, se ha acumulado e se acumula em los lejanos centros del poder. Então, todo o tesouro américo-latino foi se transformado norte-americano, europeu. Todo, la tierra, sus frutos y sus profundidades ricas en minerales, los hombres, su capacidad de trabajo y de consumo, los recursos naturales y los recursos humanos. El modo de producción y la estructura de clase de cada lugar ha sido sucesivamente determinado desde fuera por su incorporación al engranaje universal desde o capitalismo. Então, ele faz uma grande crítica aí à questão do consumo, da capacidade de trabalho, das questões riquezas naturais, certo? Nossa derrota estuvo sempre implícita em la vitória ajena. Então, a nossa derrota da América Latina sempre é a vitória de outro. Nossa riqueza ha generado sempre nossa pobreza para alimentar a prosperidade de outros, los impérios e seus caporales nativos. Então, ele faz uma grande crítica aí na questão da colonização e as riquezas que serviu de ricos para outros e pobreza para a gente aqui da América Latina. E a gente sabe que os requisitos disso é em todos os países latino-americanos que foram colonizados, inclusive nós, Brasil, né? Pela coroa portuguesa. E muitos resquícios dela a gente sofre até hoje. A partir da leitura do texto, infere-se que ao longo da história da América Latina, as suas relações com as nações exploradas sempre se caracterizaram por uma rede de dependências. B. Seus países sempre foram explorados pelas mesmas nações desde o início do processo de colonização. Sua sociedade, ele não fala, ele fala que foi Europa e agora é americana. Sua sociedade sempre resistiu à aceitação do capitalismo imposto pelo capital estrangeiro. Não, a gente não foi uma aceitação, foi uma imposição. Suas riquezas nunca serviram a enriquecimento das elites locais. Não, ele enriqueceu outras elites, né? Sua riqueza sempre foram acumuladas longe dos centros de poder. O centro de poder poderia ser aqui na América Latina, mas sempre era fora. Então, aí a resposta correta será a letra A,
certo? Suas relações com as nações exploradoras sempre se caracterizavam por uma rede. Desculpa aí, gente. Por uma rede de dependências, certo? Então, era sempre uma dependência de um e de outro. Seguindo aí, na última questão, pensar na língua em século XXI. Então, a questão também linguística dos países latino-americanos foram grandemente influenciados também por indígenas, assim como nossa língua também. Pensar na língua do século XXI. Aceptada a dicotomia entre espanhol general académico y español periférico americano, la capacidad financiera de la Real Academia, que dice española, apoyada por la corona de las grandes empresas transnacionales españolas, no promueve la conservación de la unidad, sino la unificación del español dirigida e impuesta desde España. La Fundación Español Urgente fundó. Unidad y unificación no son lo mismo. La unidad ha existido siempre y con ella la variedad de la lengua, riqueza suprema de nuestras culturas nacionales. La unificación lleva a la pérdida de las diferencias culturales que nutren al ser humano y son tan importantes como la diversidad biológica de la Tierra. Então, o que ele fala aí? Ele fala que querer ter uma unidade para a língua espanhola não é esquecer as diferenças culturais, é esquecer a diversidade cultural que é tão importante. Segundo parágrafo aqui, culturas nacionales desde que nacieron los primeros criollos mestizos y mulatos en el continente hispanoamericano, está se refiriendo aquí a América. Las diferencias de la colonización, las improntas que dejaron en las nacientes sociedades americanas, los pueblos aborígenes, la explotación de las riquezas naturales, las redes comerciales coloniales, fueron creando culturas propias, diferentes entre sí, aunque como el fundo comum da tradição espanhola. Então, ele está dizendo assim, que as diferenças entre as colonizações existentes aqui na América Latina, que se chamam no hispano-americano, aconteceu de diferentes formas e com o fundo, né, e a influência da tradição espanhola. Después de la independencia, que después de la independencia de los países latinoamericanos, cuando se instituyeron nuestras naciones bajo diferentes influencias, ya francesa, ya inglesa, cuando los inmigrantes italianos sobre todo dieron su pauta a Argentina, Uruguay o Venezuela, esas culturas nacionales se consolidaron y con ellas el español, pues la lengua es, antes de todo, constituyente. Então, a influência de vários povos constituiu uma cultura própria. Assim, o espanhol actúa de Espanha no es sino una más de las lenguas nacionales del mundo hispânico. Então, diz que o espanhol não é apenas uma língua nacional nesse mundo hispânico da América Latina, América Latina e Espanha. El español actual es un conjunto de 22 españoles nacionales que tienen sus propias características. Ninguno vale más que outro. Então, ele diz aí que é um conjunto de 22 países, né, que tem suas características próprias e que nenhum vale mais que o outro. A língua do século XXI é, por isso, a língua pluricentenária. Então, é uma grande diversidade. Esse é um texto de Lara, disponível nessa revista N, certo? Então, o texto aborda a questão da língua espanhola no século XXI e tem como função de apontar que
As especificidades culturais rompem com a unidade hispânica? Não, ele não rompe, ele junta, né? As variedades do espanhol têm igual relevância linguística e cultural? Vamos deixar isso. A unidade linguística do espanhol fortalece a identidade cultural. Não existe unidade linguística, é a diversidade linguística. A unificação da língua enriquece a competência linguística dos falantes. Não há unificação, certo? A consolidação das diferentes línguas prejudica sua projeção mundial. Não há consolidado, não há o consolidado, certo? Então, aí a resposta é a letra B, certo? A chave de resposta aqui é a letra B, certo? Letra B é a chave de resposta aí dessa questão. E para a gente finalizar aí, escavarán plaza cerimonial de frontes norte de Huaca de la Luna. Este Huaca de la Luna Trujillo, febrero 25 Andina. Então, tras limpiar los escombros del saqueo colonial y las excavaciones de los últimos años en Huaca de la Luna, este año se intervendrá la plaza ceremonial de Frontes Norte, es donde se ubica la gran fachada del sitio arqueológico ubicado en Trujillo, La Libertad, informaron hoy fuentes culturales. Después de varias semanas de trabajo, el material fue sacado del sitio arqueológico para poder apreciar mejor la extensión y forma del patio, que según las investigaciones sirvió hace unos 1500 escenarios de extraños rituales. Então, gente, o diretor do projeto arqueológico Arca del Sol y de la Luna, Ricardo Morales Gamarra, sostuvo com a zona limpa de escombros. Então, é um sítio arqueológico em que encontrou um cenário de estranhos rituais, quer dizer, um palco de estranhos rituais, o Sol e a Lua. Por su parte, el arqueólogo Santiago Seda, también co-director del proyecto, dijo que las excavaciones se iniciarán este año para determinar qué otros elementos componían dicha área. Hace poco nos sorprendió encontrar un altar semicircular escalonado. Era algo que no esperábamos, por lo tanto es difícil saber qué es lo que aún está escondido en la zona que exploraremos. Señaló Uceda. La Huaca de la Luna se localiza en el distrito trujillano de Moche. Es una pirámide de adobe adornada en sus murales con impresiones de imagen mitológica, muchas de ellas en alto relieve. Então, gente, na região andina, essa região na América Central para a América do Sul, certo? O texto apresenta informações sobre o futuro trabalho de escavação de um sítio arqueológico. Então o que ele fala? De uma pirâmide de Huaca de la Luna construída durante o período colonial peruano? De jeito nenhum. Ele fala do período colonial? Nunca aí. Sítio arqueológico contém um altar semicircular bastante deteriorado. C. A pirâmide de Huaca de la Luna foi construída com cerâmica. D. O sítio arqueológico possui um pátio que foi palco de rituais. E. O sítio arqueológico mantém escombros deixados pela civilização Monte. Então, gente, nessa terceira questão aí, é um sítio arqueológico que possui um pátio que foi palco de rituais. Não só tem uma pirâmide, é um sítio arqueológico, quando ele fala lá, logo no segundo parágrafo, certo? Um sítio arqueológico para poder apreciar melhor a extinção. Isso aqui está em estudo.
Então, gente, a resposta correta aí seria a letra D. Ele foi um palco de rituais. Ele diz aqui no final desse parágrafo aqui. Aqui, ó, com esse cenário de estranhos rituais. Então, quer dizer, palco de rituais estranhos, né? Então, aí, letra D, nossa questão. Resposta correta. Certo? Chave de resposta. Letrinha D. Certo? Então, gente, aí vai os comentários para vocês das questões do Enem. Foco no Enem 4, certo? Espero que tenha superado as expectativas de vocês. Então, hasta luego, hasta la próxima.